Fala pessoal, tudo já? Beleza? Vamos seguir aqui um pouquinho com as mudanças de fase, tá bom? A gente já passou por elementos, por substâncias, né? Agora a gente vai ver as mudanças de fase, né? Como que uma matéria sai do sólido para o líquido, como identificar líquido, sólido e gasoso, por exemplo, né? Se existe ou não outros estados além desse que a gente conhece, né? Então vamos dar uma passada aqui rapidinho nesse detalhe, tá bom? Deixa eu preparar meu apontador a laser aqui, né? Para eu ir mostrando para vocês aos pouquinhos aqui como que vão acontecendo as coisas. Olá, galera. O que são estados da matéria? Estados da matéria, gente, nada mais é do que a forma como a matéria se manifesta na natureza, tudo bem? Então eu tenho, por exemplo, uma molécula de água. Uma molécula de água, gente, ela é uma molécula de água em qualquer lugar do universo, tá bom? Ela é identificada como H2O. Só que na hora que você pega um agrupamento dessas moléculas, será que essas moléculas se manifestam da mesma forma? Será que se eu pegar um copo d'água e um copo de água, assim, muito quente, será que elas se manifestam da mesma forma? Os dois são líquidos, certo? Mas será que é exatamente a mesma coisa que acontece ali com eles? Nós vamos ver aqui que não é bem assim que funciona, né? Mas o estado da matéria, então, gente, para a gente é a forma como a matéria se manifesta na natureza. Tudo bem? Quais são esses estados? Os mais comuns: sólido, líquido e o estado gasoso. Ok? E qual que é a diferença entre esses estados da matéria? Gente, é isso aqui, ó. Intensidade das interações entre as partículas. Beleza? Alguns professores, a grande maioria, acho que eu sou o único que fala disso aqui. A grande maioria fala assim: ah, é a temperatura. Nossa, não. Ah, é o não. A essência da diferença entre os estados da matéria, gente, está na intensidade das interações entre as partículas. Tudo bem, galera? Beleza? Sim? Vamos ver isso aqui, ó. O que é essa intensidade da interação, né? Isso aqui, galera, vocês estão vendo uma molécula de água. Tudo bem? Essa molécula de água interage com uma outra molécula de água. Nós vamos ver, gente, que essa interação vai se chamar ligação de hidrogênio, mas ainda são cenas para os nossos próximos capítulos. Beleza? O que a gente tem que ter em mente é a intensidade dessa interação é que vai definir o estado da matéria. Como assim, gente? Se essa interação ela é muito intensa, essas partículas estão muito próximas. Se essa interação é pouco intensa, as partículas tendem a se afastar uma das outras. As partículas tendem a ficar mais livres para mover, por exemplo. Saca a ideia? Sim? Beleza? Galera, o que a gente pode. Tinha um fio de cabelo meu aqui na língua. O que a gente pode tirar disso aqui, né? Eu estou falando para água, mas pode ser, por exemplo, uma ligação iônica, como a gente vai ver daqui para frente, né? Pode ser, por exemplo, uma ligação metálica, né? Mas é a maneira como a matéria ela interage às suas partículas, né? Pode ser, porque aqui eu tenho uma molécula, né? Eu posso ter uma substância diferente, né? Então por isso que eu deixei bem no geral. As interações, ok? Então, galera, a mudança vai acontecer com relação a esta interação, ok? Como assim, Augusto? Aqui, ó. Neste primeiro quadradinho, gente, eu tenho o estado sólido. Vocês podem ver que ele é bem condensado, ele é bem assim, as partículas estão muito próximas. Elas agitam, mas elas estão sempre vibrando ali, ó, no seu estado um pouco assim, bem ali, ela não está muito espaçosa, não. Só que o que acontece, galera? Quando você aumenta um pouquinho a temperatura, você começa a agitar mais essas moléculas. Por quê, gente? A temperatura mede o grau de agitação molecular médio de um corpo. Tudo bem? Por exemplo, por que médio? Porque, gente, quando você coloca, por exemplo, o termômetro para medir se você está com febre ou não, você está, você está pegando uma temperatura média do seu corpo.
Porque, por exemplo, galera, se você toma uma porrada no nariz, vamos dizer assim, né? Se você toma uma porrada no nariz, sai muito sangue. Por que que sai muito sangue? Porque a região do seu nariz, ela tem que ser muito quente. Por que que ela tem que ser muito quente? Porque o ar que você inspira, se você inspirar muito frio, pode prejudicar a troca gasosa no pulmão. Então, o seu nariz, gente, naturalmente, ele possui uma temperatura maior do que o seu corpo. Ok? Por exemplo, até mesmo pH, né? A acidez no estômago é maior, no intestino ela é menor. Então, assim, quando você pega a temperatura do seu corpo, você está pegando uma temperatura média. Tudo bem, galera? E quando você aumenta a temperatura, você aumenta também o grau de agitação molecular. Aqui é molecular, gente, porque é uma partícula de água, né? Mas poderia ser de partículas de, sei lá, de hélio, gasoso, não sei, o que for aí. Tudo bem? A ideia é o que, galera? A ideia é que essa temperatura vai sempre enfraquecendo essas ligações. O aumento da temperatura tende a quebrar essas interações intermoleculares, ok? Então, a temperatura não mexe na ligação entre oxigênio e nitrogênio. A temperatura mexe nessa interação entre as duas moléculas. Quanto mais temperatura, quanto mais calor você cede a esse sistema, mais essa interação fica fraca e as partículas acabam ficando mais livres para se mover. Tudo bem, galera? Beleza? Então vamos lá. Aumento no grau de agitação e perceba que a interação molecular ela cresce do gasoso para o sólido. Tudo bem? Beleza? No sólido, a gente tem um grau de interação intermolecular maior, beleza? Do que no gasoso. Augusto, no gasoso, então, as partículas não interagem? Interagem, mas interagem bem menos do que no sólido, por exemplo. Ok? Beleza? Então vamos lá, galera. Para a gente sair de um estado para o outro, a gente precisa de mudanças. Quais mudanças são essas? Por exemplo, se eu quero sair do estado sólido para o estado líquido, eu preciso aquecer o meu sistema, certo? Esse aquecimento a gente dá o nome de fusão, beleza? Então, para a água sair do gelo para o líquido, ou seja, derreter, né? A gente chama de fusão. Derreter, gente, é uma palavra muito cotidiano. Por exemplo, peguei uma barra de ferro, eu aqueci ela tanto que ela derreteu. Não, a gente fundiu, beleza? Fusão. Derreter é uma coisa do cotidiano. Derreter uma geleira, derreter manteiga, mas assim, cientificamente mesmo é fusão, tá bom? Mas Augusto, eu posso pegar um copo de água, por exemplo, e colocar ele no congelador, que ele vai virar um sólido. Sim, vai. Esse processo se chama solidificação, ok? Repare que do sólido para o líquido, você precisa dar energia, você precisa romper interações, beleza? Já no sólido, o que, que vai acontecer, galera? Para você formar um sólido, você precisa perder energia. Então você precisa refazer essas interações. Tudo bem? Beleza? Ok? Repare, gente, que a molécula de água não muda. Eu não tenho mudança da matéria. Eu tenho mudança de estado. Eu tenho mudança em como a água se manifesta no ambiente. Beleza? Eu tenho mudança de fase ou de estado da matéria, tá bom, gente? Beleza? Mas vamos supor que você tenha água líquida. Você tem água líquida e você quer passar ela para o estado gasoso. Isso se chama vaporizar, formar vapor, ok? Beleza? Só que, galera, o estado tem uma diferença entre gás e vapor. Eu vou explicar para você daqui agora, tá bom? O estado gasoso, gente, é um estado como tem uma agitação molecular bem maior do que os outros dois, né? Então, quando você quer diminuir essa agitação, você traz a partícula de volta para o estado líquido. Quais são os processos? Liquefação ou condensação. Tudo bem? Vou explicar também a diferença entre esses dois, ok? Só que, gente, se você, por exemplo, pega um gelo seco e coloca na sua bebida numa festa,
Quando você pega aquela pedrinha de gelo seco, na hora que você coloca ela no líquido, né? Ele começa a dar aquele tanto de borbulha. Ou seja, o gelo seco no estado sólido, ele nem passa pelo estado líquido, de tão rápido que é a transformação. Então ele vai do sólido direto para o gasoso. Do sólido direto para o gasoso, nós chamamos de sublimação. Mas do gasoso para o sólido, galera, sublimação do mesmo jeito também, ok? Você pode encontrar como ressublimação, mas não preocupa com isso, tá bom, gente? Sublimação do mesmo jeito, ok? Beleza? Vamos lá, galera. Quais são as diferenças entre isso aqui que você acabou de ver? Na vaporização, existem três tipos. Quais são esses três tipos? A gente tem evaporação, ebulição e calefação. Evaporação, galera, é um processo mais natural. Como assim um processo mais natural? É um processo lento. Então, na hora que você observa, por exemplo, uma poça de água secando, com o próprio calor ali do ambiente, né? A água aos pouquinhos ela vai secando, aos pouquinhos ela vai secando e ela vai evaporando. Beleza? Então é um processo lento, um processo natural. Mas quando você, por exemplo, quer fazer café, você pega uma xícara, né? Aquela xícara de alumínio, né? Você pega aquela xícara, aquela jarra de alumínio, coloca ali, enche de água e liga o fogão. Você está meio que forçando aquele processo acontecer. Então, gente, quando você interfere no processo, já é mais uma ebulição. Tudo bem, galera? Então, como é um processo mais forçado, acaba que ele já não demora tanto assim, mas demora um pouquinho. Tudo bem? Beleza? Então, a gente tem a ebulição como um processo mais forçado. Beleza? Mas a gente tem também a calefação. Como assim calefação? Você pegou a panela de pressão, né? Você pegou a panela de pressão, colocou feijão para cozinhar e tal. Só que na hora que você quer tirar o feijão de dentro, gente, você precisa resfriar aquela panela, certo? Então você tira a panela do fogo, coloca ela embaixo da torneira e deixa a água cair. Na hora que a água cai, ela faz esse barulho que eu acabei de fazer com você. Na hora que ela incide naquela superfície quentíssima da panela, ela evapora tipo, de uma vez. Beleza? Por quê? Porque a panela ela tá muito quente. A água não tá quente, né? A água que sai da torneira tá na temperatura ambiente ali e tal, beleza? Então, quando a gente tem uma diferença de temperatura muito acentuada, a gente chama esse processo de calefação. Beleza? Então, a calefação é, por exemplo, você quer ver se um ferro de passar roupa está muito quente, você pega a superfície dele e pinga uma gotinha de água. Na hora que você pinga essa gotinha de água, na hora que essa gotinha cai, ela já vira um vapor assim, muito rapidamente. Então, é uma mudança mais intensa. Beleza? Então, você pode vaporizar de três maneiras. Ok? Mas todas elas, repare que sai sólido, não, gente, desculpa, do líquido para o gasoso. Ok? Quando você está condensando e quando você está liquefazendo, são também gente, duas coisinhas diferentes. Ok? Condensação acontece quando o líquido é o estado natural. Por exemplo, quando você pega uma água, gente, e você esquenta essa água, você, você gera, né, um vapor de água. A água fica no estado de vapor. Beleza? Só que se vocês deixar o ambiente esfriar um pouquinho, esse vapor rapidamente vira líquido de novo. Porque o estado natural da água na temperatura ambiente é o estado líquido. Então você condensa. Tudo bem? Beleza? Mas liquefazer, galera, a liquefação é quando você pega, por exemplo, o oxigênio gasoso. Aí você pega o oxigênio gasoso e quer fazer ele virar líquido, tipo nitrogênio líquido. Nitrogênio líquido, galera, eu brinquei com um pouquinho disso na faculdade. Gente, é um negócio frio demais, demais, demais mesmo. Mas por quê? Porque o nitrogênio rapidinho ele evapora. O estado natural dele é o quê? É o gasoso. Então, para você trazer ele para o líquido, você tem que fazer uma liquefação. Geralmente, galera, liquefazer é muito mais difícil do que condensar.
Tudo bem? Liquefase é bem mais difícil. Muitas vezes é um processo laboratorial, né? Então, então, tem essas diferenças entre os dois aí, né? Condensação e liquefação. Beleza? Tudo bem? Só que, gente, hum, os vestibulares eles podem querer complicar um pouquinho, que é com relação às curvas de aquecimento. Talvez a equipe de física aí, né, vai poder tratar um pouco disso melhor com você. Beleza? O que são as curvas de aquecimento, galera? Quando você aquece ou resfria, você está mexendo no grau de agitação das partículas, beleza? Porque quando você aquece, você dá energia, você tende a romper interações intermoleculares, beleza? Então você aumenta a temperatura do sistema. Quando você esfria, a mesma coisa, só que o contrário, beleza? Então, aquecer ou resfriar, você tem a variação de temperatura. Mas, gente, o que eu estou querendo dizer para vocês? Vamos supor que você tenha uma jarra, aquela jarra de ferro, né, de alumínio, né? Você encheu ela de gelo. Vamos supor que o gelo está a 0 graus Celsius. Aí você liga o fogo, né? O gelo vai começar o quê, gente? A fundir, a derreter, beleza? O gelo vai começar a derreter. Aí ele vai sair do zero até 99 graus Celsius. Na hora que ele chega a 99 graus Celsius, a água evaporou? Ainda não, porque a gente sabe que a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Não é isso? Beleza? Então aqui, gente, na hora que o meu termômetro, o fogo tá ligado? Na hora que o meu termômetro atinge 100 graus Celsius, a água toda daquela xícara de alumínio vira vapor? Não. Por quê? Você aqueceu, você variou a temperatura, mas você precisa agora romper a interação entre as partículas. Então agora, galera, todo o calor que você fornecer àquela xícara de alumínio, as moléculas de água vão parar de agitar, de agitar mais, né? Não vai haver variação de temperatura. Agora a temperatura é constante. Por quê? Porque, gente, a água agora vai pegar essa energia que você fornece a ela e vai, gente, usar para romper as interações entre partículas. Vai usar para enfraquecer essas interações. Então, não existe aumento ou diminuição de temperatura quando você está mudando de fase. Tudo bem, gente? Beleza? Isso é para substâncias puras. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona para mistura. Tudo bem? Então, dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, galera. Esse gráfico quer dizer para você o seguinte, olha só. Esse θ aqui, ó, essa letrinha grega, é a temperatura do sistema, ok? Esse Q que vocês estão vendo aqui, ó, é o calor que você cede a esse sistema. Então você está numa temperatura inicial, ok? O que está acontecendo com a temperatura quando você dá calor para aquela substância? A temperatura está o quê, gente? Aumentando. A temperatura está variando, ok? Temperatura variando. Só que nesse trecho aqui, ó, de A até B, eu só tenho estado sólido, beleza? Eu estou no estado sólido. Na hora que eu chego no ponto B, o que acontece, galera? O sólido, aos pouquinhos, começa a virar líquido, ok? Então eu tenho que continuar fornecendo calor, meu calor aqui, ó, Q2, preciso continuar fornecendo calor, porque agora eu estou o quê? Mudando de fase. Eu estou rompendo interações entre partículas. Tudo bem, gente? Então aqui, ó, eu vou ter as mesmas fases, sólido e líquido, coexistindo. Aqui eu vou ter tanto superfície no sólido quanto superfície no líquido. Eu vou ter sólido virando líquido. Tudo bem, gente? Vocês concordam comigo? Sim? O negócio é o seguinte, pessoal. Depois que você chegou, saiu do ponto B e chegou no ponto C,
Agora você tem só líquido, ok? Porque a fusão aconteceu. O seu processo de fusão. Estou passando do sólido para o líquido. Agora, você tem um líquido nessa temperatura. Essa é a temperatura de fusão, ok? Só que aqui, gente, ó, o que vai acontecer? Quando você fornece calor, o líquido vai o que, gente? Vai esquentando. Só que aqui, ó, eu tenho só líquido nesse trajeto CD. Na hora que chega aqui no D, eu tenho líquido começando a virar vapor. Então, do D até o E, eu estou mudando de fase. Temperatura o que, gente? Constante. Tudo bem, galera? Beleza? Então, aqui eu tenho líquido transformando em gasoso. Ok? Líquido transformando em gasoso. Eu tenho vaporização. Ah, Augusto, mas como que é? É, é evaporação? É ebulição? Não dá para saber por esse gráfico, ok? Se isso fosse relevante para a questão deveria ter te informado isso. Tudo bem? E depois, galera, está esquentando o gás. Aí acabou para a gente aqui. Beleza? O que nós temos que entender é, enquanto aumenta a temperatura, eu não estou enfraquecendo interações. Estou mexendo apenas no grau de agitação molecular. Beleza? Agora, aqui, ó, eu já estou mexendo na temperatura, sim. Desculpa, hoje, desculpa. Eu estou mexendo na, na força de interação entre as partículas, ok? Então, estou fornecendo calor, sim, mas a temperatura não está variando, porque toda a energia gasta é utilizada para romper interações. Tudo bem, galera? Beleza? Esse gráfico aqui, gente, ele está crescendo, mas ele poderia estar diminuindo também. Ok? Não faz diferença. Você pode enxergar ele tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. Tudo bem? Só que o que acontece quando você tem mistura? Quando você tem mistura, gente, por exemplo, se você pega por exemplo, água e álcool. Você pega água e álcool, por exemplo. Por mais que sejam assim, dois líquidos, transparentes, densidade parecida, esses dois compostos têm pontos de fusão e pontos de ebulição diferentes. Tudo bem? Beleza? O que quer dizer isso? Quer dizer que talvez numa determinada temperatura do seu sistema, aquela substância ainda não vai mudar de fase. Beleza, galera? Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, que esse patamar de fusão agora ele não é constante. Tá vendo que ele está dando uma subidinha? Por quê? Porque essa mistura, galera, é como se fossem dois componentes que, por mais que eles tenham o mesmo ponto de ebulição, o ponto de fusão deles não é muito bem definido, porque eles são diferentes. Então, essa curva de aquecimento, eu vou ter essa coisinha levemente inclinada. Aqui, gente, a mesma coisa nesse segundo gráfico. Só que aí, gente, ó, é o ponto de ebulição que não é tão bem definido para essa mistura. Tudo bem, gente? Beleza? Eu não tenho um ponto tão bem definido para essa mistura, mas já o ponto de fusão delas é bem parecido. Tudo bem? Agora, galera, este gráfico aqui é só apenas um caso a mais, né? Em que eu posso ter misturas com pontos de fusão e pontos de ebulição diferentes. Tudo bem? Quando isso acontece, eu vou ter todas as retinhas aqui, ó, inclinadas. Eu não vou ter nem pontos de fusão e nem pontos de ebulição bem definidos para este caso. Ok? Tudo bem, gente? Beleza? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo mesmo. Só que, gente, apenas uma outra curiosidade que pode aparecer como questão de. Pode aparecer como questão de vestibular para vocês, é se existe ou não outros estados da matéria. E, gente, existe. A gente tem, por exemplo, o plasma. O que é o plasma, galera? Ele é muito incomum aqui na Terra. Ele é um estado muito incomum. Ele existe apenas em laboratório, tá? Mas por quê, gente? Porque ele é mais encontrado em estrelas no universo, né? Supernovas e tal, porque tem a temperatura elevadíssima, mais do que o ser humano poderia suportar, ok?
Tudo bem, gente? Por exemplo, se eu não me engano, as reações no Sol, né, são com átomos no estado de plasma, de tão grande, alta, né, que é a temperatura na superfície do Sol. Beleza? Então ele trabalha mais com plasma, né? Beleza? Estrelas muito densas, né? Tem mais. O plasma, gente, ele é simplesmente você pega um gás e superaquece ele. Quando você pega um gás e superaquece ele, gente, ele ioniza. Então ele vira mais uma questão de carga elétrica do que um gás mesmo, ok? Então ele é como se fosse um gás altamente ionizado. Quando você pega, por exemplo, uma molécula de oxigênio, O2, e você consegue romper aquela ligação. Aí fica O2 menos para um lado e O2 menos para o outro. Beleza, galera? Tudo bem? Sim. A gente também tem um conhecido como condensado de Bose-Einstein. Qual que é a ideia desse condensado de Bose-Einstein, gente? É como se você pegasse um gelo, como se você pegasse água no estado sólido. Estado sólido pra gente, galera, é 0 graus Celsius da água, tá bom? Só que o zero absoluto, que é o zero Kelvin, ele equivale a menos, o Kelvin apenas de uma outra escala termométrica, tá bom? É como se você pegasse o gelo e trouxesse ele a menos 273 graus Celsius. Isso é como se você pegasse uma geladeira 300 vezes mais potente do que a que você tem na sua casa. Só que qual que é a ideia, gente? A ideia é que no estado sólido, as partículas agitam, elas possuem um grau de agitação. Nesse condensado de Bose-Einstein, você reduz tanto a agitação, tanta agitação, que a partícula para de vibrar. Só que o interessante é que isso é praticamente impossível. O zero absoluto você não atinge. Então, quando os cientistas em 1995, eu estava até nascendo, quando em 1995 eles chegaram nisso, cara, foi uma coisa muito próxima, mas não consegue atingir o zero absoluto. Você não consegue chegar nessa temperatura de menos 273 graus, ok? Ela é como se fosse um horizonte, né? Você só enxerga o horizonte, você não enxerga, não, só enxerga o horizonte. Beleza, galera? Tudo bem? Provavelmente isso aqui não aparece muito em vestibular, não, mas é bom de aparecer um texto em Enem, tá? Aquelas notícias, né? Os caras pegam uma coisinha ali da internet e fazem uma questão baseada em si. Então, assim, seria até interessante cobrar, né? De aparecer, né? Nunca caiu ainda, né? Envolve um conteúdo até bem relativamente simples aí da química, dos estado da matéria. Beleza? Bom, galera, tô deixando uma lista de exercícios para vocês, então. Qualquer dúvida, eu tô aqui. Beleza? Sempre um prazer estar com você, gente. Podem contar comigo, tá bom?